Então, irmão Gustavo, como eu ia dizendo, irmão, aqui no Ceará uma cidade chamada Icapuí. Icapuí é uma cidade muito pequena, uma cidade praiana, ela fica no litoral. E essa cidade de Icapuí, como não tem emprego lá, a atividade econômica mais forte é a pesca. A pesca, a extração de sal ou a parte do coco, entendeu? Tirar coco para vender, tem muito coco lá. Então essa cidade eu atendi durante quase 10 anos lá, ia de Fortaleza e atendia lá em Capuí. Então, meu irmão, lá nessa cidade, como é uma cidade de praia, a atividade econômica mais forte é a pesca, os pescadores armam curral de peixe dentro do mar. É como se fosse um curral de vaca. Eles fazem um cercado bem grande, certo? Na entrada do curral, na boca, na porteira do curral, é uns mourão mais fortes, né? Umas forquilha mais forte, os troncos. E a boca do curral afunila para dentro. Quando o peixe entra pelo curral, ele não consegue mais sair. Vamos ter uma ideia, um tubarão de meia tonelada, um tubarão de 500 quilos entrou lá e não pôde sair de dentro do curral. Então, irmão, um dia eu subi numa serra que tem lá chamada Serra dos Cajuais, e olhei para a banda do mar e consegui contar 13 curral armados dentro do mar, sem contar com os outros que estão detrás das dunas, que eu não podia ver, né? E nesse Capuí, irmão, tem uma serrinha lá, uma serra chamada Serra dos Cajuais. Essa Serra dos Cajuais tem uma vila lá em cima dessa serra chamada Vila dos Pescadores. E nessa vila, o senhor chamou um pescador por nome José, lá nessa vila, né? A Vila dos Pescadores, ele chamou um pescador por nome José. E esse senhor, por nome José, nosso irmão, Deus fez uma obra bonita, era muito simples, né? E pescador, ele se aposentou como pescador. Ele foi pescador durante 40 anos, pescando no mar. E como a profissão dele era pescar, todo dia de manhã ele levantava e ia no curral, porque a profundidade que os pescadores armam o curral não é 1,20 m mais ou menos, que dá a condição do pescador entrar para tirar o peixe quando o peixe entra, né? E o irmão José todo dia de manhã ia no curral, para ver se tinha entrado peixe. Ia todo dia, semana, nada de entrar peixe. Foi passando os meses, semanas, meses, nada de peixe, ano e nada de peixe. E começou a entrar numa prova, porque ele precisava sustentar a família, né? Então ele começou a comprar fiado na cidade. Ele comprava fiado na intenção, acreditando que ia pescar, pegar o peixe e vender o peixe pescado e sustentar a família. E começou a comprar fiado na cidade, comprando fiado, ia no mar e nada de entrar peixe. Porque assim, meu querido, o curral, ele está dentro do mar, numa profundidade de 1,20 m, que dá a condição do pescador entrar. Então, quando é 5h30 para 6 horas da manhã, na primeira enchente da maré, o pescador vai no curral. Se tiver entrado peixe, ele tira o peixe e vende para sustentar a família. Quando é 5h30 para 6 da tarde, que é o crepúsculo, ele vai a segunda vez no mar, para ver se entrou peixe. Se tiver entrando peixe, ele tira o peixe e vende para sustentar a família. Mas ele começou a entrar numa situação difícil, que não entrava peixe. Isso foi durante um ano, não entrava peixe de jeito nenhum no curral desse pescador do irmão José. Ele começou a comprar fiado na cidade. Ele já tinha tentado por 6 vezes entrar na aposentadoria e tinha negado todas essas vezes o INSS, a aposentadoria dele, né? Então, como ele estava devendo, sem conseguir pegar peixe, um dia de manhã estava faltando tudo dentro de casa, naquele dia não tinha nada para eles comer. E uma das filhas dele mais velha foi numa venda, comprou as coisas mais básicas, né? Arroz, feijão, café e açúcar, que dava para fazer a comida naquele dia. Mas quando ela ia passando no caixa, o homem não deixou ela levar, exatamente porque ele não pagava, não tinha condição de pagar. Então, na cidadezinha de Capuí, não tinha condição de comprar, devido estar devendo em todo lugar, porque não pegava peixe. Quando foi um dia muito triste, ele lembrou que a palavra de Deus diz assim: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria, ela virá pela amanhecer. Então ele falou com Deus, orou e disse: minha família está passando necessidade, a situação está difícil, estou devendo, e eu vou hoje de manhã, no curral, para ver se entrou peixe, que eu preciso sustentar minha família. Ele saiu, irmão, saiu em direção ao curral dele, dentro de todos aqueles currais, onde eu tinha contado, onde a minha ficha tinha alcançado 13, quando ele aproximou do curral dele, estava lotado de peixe, tinha entrado um cardume de peixe dentro do curral. Só, irmão, que o mais interessante é que o peixe que entrou no curral do irmão José é um peixe chamado xarel. Quando o irmão José viu que o peixe que tinha entrado dentro do curral era o xarel, porque o xarel, irmão, ele não vem por raso.
O xarel é peixe de alto mar, de 1.000 metros de profundidade, 2.000, 3.000, 1.500 metros. Ele só dá em alto mar. Ele não vem para o raso, a não ser que o Criador dê ordem para o xarel, para a baleia, para qualquer peixe. Se Deus dê ordem, ele vem. Então o xarel, com certeza, obedeceu à voz de Deus. E entrou exatamente no curral daquele homem provado. Quando ele viu que era o xarel, ele ficou feliz. Os peixes que tinham entrado dentro do curral eram tudo peixe de 5 e de 7 quilos. De 5 e de 7. Quando ele viu que era o xarel, ele correu para dentro do curral, chamou os pescadores companheiros para ajudar a tirar o peixe de dentro do curral. Irmãos, os companheiros foram lá, tem um barco pequeno, que é um barco pesqueiro chamado Catraia, é o nome do barco. Esse barco, ele aguenta 1,5 toneladas de peixe em cima. 1.500 quilos de peixe em cima, o barco aguenta. Então os pescadores foram e começaram a matar o xarel dentro do curral, colocar umas caixas, colocar para cima da catraia do barquinho, né? E foram colocando. Quando terminaram de tirar todo o peixe do curral do irmão José, o irmão José olhou para o barco começou a afundar dentro d'água. Foi abaixando, foi naufragando, foi afundando. Quando ele viu que o barco ia afundar, ele olhou para o céu e disse que fazia um voto. Senhor, eu faço um voto agora. Se tu não deixar o meu xarel, o meu peixe, se perder tudo dentro do mar, no culto, na igreja, eu vou levantar e vou pagar um voto. Se o barco não afundar, se o meu peixe não se perder no mar. Quando ele falou com Deus, irmãos, conta que o barco foi sustentado em cima das águas. Com certeza a mão poderosa de Deus sustentou o barco, não afundou. Levaram o barco para a areia da praia. Quando a catraia, que é o barco pesqueiro, ancorou na areia, já chegou uma F4000, irmãos. Tudo preparação de Deus. Já ia 2 rapazes, um dirigindo e o outro no banco do passageiro. Um na responsabilidade de pesar o peixe e o outro anotar. Eles já chegavam, quando chegava o barco pesqueiro, já ia comprar. Deus mandou essa F4000. Quando eles chegaram, os rapazes começaram a pesar o peixe do irmão José. Foi pesando e anotando, pesando e anotando. Quando terminaram de pesar e anotar, que foram somar, o Senhor deu ordem para entrar dentro do curral do irmão José 2.000 quilos de xarel. 2 toneladas de peixe. Por isso que o barco não estava aguentando. Irmão, com aquelas 2 toneladas de peixe que Deus deu ordem para entrar no curral do irmão José, o irmão José vendeu cada quilo a R$2. 2 vezes 2, 4. De uma pescaria só, o irmão José apurou R$4.000. Foi a pesca maravilhosíssima. Porque a Bíblia fala da pesca maravilhosa. Mas a do Capuri foi a pesca maravilhosíssima. O irmão José vendeu peixe, apurou os R$4.000, foi na cidade, pagou toda a dívida. O Senhor ergueu a cabeça do céu, Deus se usando daquele peixe, da natureza. E o irmão José pagou toda a dívida. Com alguns dias depois, ele deu entrada na aposentadoria e foi aposentado como pescador. Deus, seus irmãos, tinha mais de 13 currais dentro do mar. Mas o Senhor deu ordem para o xarel entrar no curral daquele homem pobre, daquele simples pescador, homem simples e humilde e provado. E o Senhor fez essa grande obra na cidade de Capuí. 2 toneladas de xarel supriu a necessidade de um homem pobre e provado. Essa foi a obra que Deus fez do xarel, meu irmão. Deus te abençoe, certo? Guarda no teu coração. Fica com Deus. Em São Paulo, eu estava numa aflição muito grande e eu queria ver um sinal de Deus na minha vida, pedindo para Deus dar um sinal para mim. Eu estava trabalhando na região ali de Sorocaba e eu fui congregar lá em Ribeirão. Bendito o nome santo do Senhor, e cheguei na igreja, alguns irmãos, bendito o nome, me conheciam, me conheceram. Por fim, bendito Deus deu a graça ali de atender o culto. Não teve jeito, eu atendi o culto, irmão. Bendito o nome, quando terminou aquele santo culto, veio o bendito irmão me saudar. Bendito o nome santo, aquele irmão me saudou e disse para mim: ó Deus, irmão, o irmão está me conhecendo? Eu falei: não estou te conhecendo. Bendito o nome santo, irmão, eu fui na tua igreja, eu não era crente. Bendito o nome santo, meu cunhado me levou um domingo de manhã no Salzeira, eu não era crente. Bendito, mas eu fui lá, o médico tinha me dado 1% de vida. Eu tinha tido um câncer, tinha tomado meu corpo, e o médico disse para mim: bendito o nome, você tem 1% de vida. Bendito o nome santo do Senhor, marcou uma operação. Bendito, mas me deu a oportunidade de ir até na minha casa. Eu fui na minha casa, irmão, e meu cunhado me levou para congregar. E o médico disse: se você ficar porventura, você aqui tiver uma sorte, bendito, se nós tiver, bendito, um sucesso na operação, você nunca vai poder ter filhos. Bendito o nome santo do Senhor. E ele disse: a minha maior alegria, irmão, meu filho era casadinho de novo, tinha um ano e pouquinho de casado, e eu sempre queria ter uma filha. E quando chegamos lá, veio a palavra, bem, Deus me visitou bastante na palavra, e meu cunhado, eu não conhecia, mas meu cunhado pediu para o irmão me ungir. Bendito, irmão, lembra que o irmão me ungiu? Eu não lembro, porque eu ungi muito poucos irmãos no meu ministério.
de muito pouco. Mas ele me descreveu como é que foi, eu me lembrei, estou me lembrado sim, porque ele disse que eu falei, olha irmão, a unção você tem que fazer na tua comum, né? Procurar fazer na tua comum, só se for um caso de vida ou morte, se tiver assim, não tiver jeito, você procurar os presbíteros da igreja da esquerda, né? Procura o presbítero, chama o presbítero da tua igreja, né? É da tua comum, irmão. Então eu vou só, eu não vou orar pelo irmão, mas a unção, procura lá na tua igreja, né? Eu falei assim, irmão, você lembra, irmão? Eu lembro. Aí ele deu uma voltinha assim, como indo embora, o Senhor falou no meu coração, unge ele que eu vou fazer um milagre. Glória a Deus, Senhor. Bendito, eu chamei ele de volta, irmão. Bendito, mas ele estava já sem cabelo nenhum, careca, muito magrinho, muito fazendo câncer, era agressivo no corpo dele, estava muito forte. Falou que foi feita a unção. Voltou para ser operado, quando chegou nos médicos, mas não encontraram mais o câncer dele. E ele disse assim, irmão, e eu tenho o prazer de te mostrar minhas duas filhas. Vem cá, filha, as duas menininhas que deu para ele. Eu fiquei contente com aquele sinal, mas tinha um velhinho, irmão, do lado dele, que chorava muito. Estava do lado dele, chorava muito. Quando ele me contava, eu pensei até que era parente dele, irmão. Mas aquele velhinho, irmão, acabou de contar, aquele velhinho falou assim para mim, bendito irmão Darcy, bendito, eu também preciso de contar uma obra. Eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou te vendo. Bendito, eu sei que o irmão também não me conhece. Bendito, eu não me sei, mas eu tenho uma obra para te contar. Ah, bendito, eu tenho uma neta, é a única neta que eu tenho. Ela tem, bendito, Nome Santo, 10, tinha na época 10 para 11 anos, e ela ficou cega. E levamos ela em muitos médicos. Bendito, o médico disse que era irreversível a sua cegueira. Ela teria ser cega para o resto da vida. E então uma tristeza muito grande em toda a família, na minha filha, no meu genro, em mim, bendito, na nossa família. E um domingo de manhã, ela foi congregar, bendito, lá no Salzeda, foi meu genro, a minha filha e a minha neta. E Deus disse assim, bendito, Nome Santo, também pela palavra, se você crê, e daqui até tua casa, dando glória a Deus, eu faço um milagre. Bendito, Nome Santo, saindo de Salzeda até Sorocaba, uns 100 e poucos quilômetros, 150 quilômetros, eles saíram dando glória a Deus e foram até lá. Quando chegou na casa dela, Deus devolveu a visão para minha neta. Glória a Deus, Nome Santo do Senhor. Eu fiquei contente, irmão, com aqueles sinais. Aí o irmão Carlinho, que hoje é o cooperador lá em Peró, bendito, Nome Santo, irmão Darcy, já que todo mundo está te contando uma obra, eu vou te contar também uma obra. Eu era auxiliar de jovem na Vila Missionária, bendito, Nome Santo, eu morava numa favela chamada Buraco do Sapo, um lugar muito perigoso lá no Jardim Milha, na Vila Missionária, bendito, Nome Santo do Senhor. E eu era auxiliar de jovem, e um dia eu era motoboy, e um dia eu cheguei lá em casa, umas 7h30 da noite, bendito, ele me contando, irmão Carlinho, cheguei em casa, lá tinha um moço chovendo, irmão, estava chovendo, o moço lá debaixo da chuva, lá me esperando no portão, glória ao Senhor, trocado de terno, e quando eu cheguei, ele falou, irmão Carlinho, paz Deus, amém, Deus mandou eu vir aqui para você ir congregar comigo lá no Salzeda, glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, são 7h30, o culto lá começa 8 horas, daqui até Salzeda tem quase 50 quilômetros, mesmo de moto não dá, com essa chuva, eu vou me aprontar ainda, irmão, não dá, não, irmão, Deus mandou eu vir aqui te buscar para congregar no Salzeda. Irmão, tá bom, Deus te mandou, você tem dinheiro, porque minha moto está sem gasolina, você tem dinheiro? Glória a Deus. Ele disse assim, irmão, eu tenho 5 reais. Nós põe gasolina e nós vamos. Tá bom? Tá bom, então vamos. Eu vi muita insistência do moço, eu me troquei e fomos. Eu na moto, já devia ser umas 15 para as 8 e fomos embora. Glória ao Senhor. Mas naquela alegria, quando eu subi na moto, o moço começou a dar glória, aquela virtude nos contagiou e nós fomos embora, irmão. E quando eu estava chegando lá no Salzeda, que tem um viaduto que passa sobre a linha do trem, quando eu estava chegando lá naquela estrada de terra, naquele viaduto, a moto falhou. Quando a moto falhou e desligou, eu falei, irmão, esquecemos de pôr gasolina. A gasolina acabou. Aquele moço dando glória na virtude, falou, não, Carlinho, se Deus trouxe nós até aqui, vai levar nós até o Salzeda, vai levar nós até a tua casa. Liga a moto, em nome do Senhor Jesus. Ele disse, eu liguei a moto pegou, meu irmão. E quando nós chegamos lá, estava na oração. Bendito, quando eu e ele dobramos o joelho, Deus selou nós dois. Glória a Jesus. E Deus mandou a palavra, disse, moço, bendito, eu vou tirar você da onde você é. Bendito, eu vou te levar para uma cidade do interior. Bendito, eu vou te dar um casamento, eu vou te dar uma empresa, eu vou te colocar no ministério e você vai me glorificar. Aleluia. Bom, Darcy, eu vim parar aqui em Peró, Deus me deu uma empresa, me deu um casamento, me deu uma empresa, me deu um ministério, estou dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti de contar isso, meus irmãos. Eu senti de contar uma obra que eu não me lembro de ter contado igreja nenhuma, irmão. Glória a Deus. Trazendo avante para contar. Aleluia. Os irmãos do Salzeda são testemunhas dessa obra. O Raimundo, operador de jovem, viu essa obra, contemplou, os irmãos de lá também. Mas um dia, irmão, de manhã, Deus mandou uma palavra. Irmãos, não me perdoa, eu não vou falar o nome
nome da cidade do irmão. Bendito o nome santo do Senhor. Mas Deus mandou uma palavra. E naquela palavra Deus dizia assim: glória a Deus. Esse irmão foi lá contar isso para nós, que eu vou contar. E Deus dizia assim, a igreja aquele dia tinha bastante irmandade nos visitando, e Deus na palavra disse assim: olha, meu irmão, bendito você está aqui hoje, mas você não é daqui. Você é do interior. Bendito a aflição tomou conta do teu coração, porque você não tinha nada para pôr na tua mente. E você está desempregado, o adversário fazendo guerra, e você saiu da tua cidade e veio para cá, para São Paulo, de carona, só para congregar. Glória a Deus. Glória a Jesus. E quando você chegou na casa do irmão, o irmão disse que ia congregar. Bendito o nome santo do Senhor. E você ficou feliz que você viria congregar. Você ficou feliz. Mas quando chegou o irmão, bendito o nome santo do Senhor, que combinou de trazer o irmão que você foi na casa dele para congregar, ele disse para vocês: olha, irmão, no meu carro é novo. No meu carro só ponho 5, só ponho 4, eu não ponho 5. E nós estamos em 5, glória a Deus, então não vai dar para o irmão ir. Bendito o nome santo, só levo 4 no meu carro. Bendito o irmão, dono da casa, disse para você assim, disse para o irmão: não, irmão, eu não posso deixar o irmão aqui. Ele veio do interior, chegou agora aqui de manhãzinha, bendito, eu não vou deixar ele sozinho com a minha esposa. Se o irmão não der para levar ele no carro, eu também não vou. Glória ao Senhor. Aí o irmão falou: irmão, mas eu não sei, o irmão combinou comigo, eu só levo 4. Não, irmão, se o irmão não levar ele, eu não vou. Glória a Deus. Bendito o nome santo do Senhor. E o irmão com muita insistência, acredito do outro irmão, falou: então vamos, irmão. E quando você veio no carro, passava uma lombada, né? Lombada, você levantava o corpo para diminuir o peso do carro. Passava nos buracos, você levantava o corpo para diminuir o peso do carro. Quando raspava numa pedra, você sentia aquele raspão no teu coração, porque estava estragando o carro do teu irmão. Bendito, e você veio com isso como humilhação. Mas como você saber que é Deus, bendito, esse paletó que você está usando não é teu. Esse paletó é emprestado, foi o irmão que te emprestou. Aleluia. A gravata não é tua. Essa gravata que você está usando foi o irmão que te emprestou. Essa camisa é tua, mas o colarinho está tudo, bendito o nome santo do Senhor, está tudo ruído. Essa camisa é tua, essa calça é tua, mas ela está toda remendada. Aleluia. Você não tem outra calça, esse sapato é teu, ele está furado. Mas para você saber que é Deus, hoje é domingo, até a meia-noite eu vou aprender a abrir uma porta de emprego para você. Glória a Deus. Bendito o nome santo Glória a do Senhor. Jesus. E um dia tu voltarás aqui. Tu voltarás aqui com terno azul, bendito azul marinho, bendito na de linho inglês. Glória ao Senhor. Uma camisa de linho branca, uma gravata bordô de seda e um sapato de cromo alemão. Aleluia. Vão te dar. Glória ao Senhor. Eu contei isso, irmão. O Senhor está mandando contar. Glória a Jesus. O Santo do Senhor, ele conhece a palavra, ele voltou para contar. Contou isso tudo que eu disse. Bendito na missão. Naquele dia um irmão veio testemunhar, um ternão azul, uma camisa branca, uma gravatona bordô, bonito, irmão. E ele disse, ele levantou para testemunhar, contou tudo isso e disse: e quando eu cheguei lá na casa do irmão, bendito, tinha um recado para mim. Bendito que era para mim voltar, bendito para minha cidade, que meu primo queria falar comigo. O irmão emprestou dinheiro para mim pagar a passagem de volta. Cheguei na minha cidade, bendito, né? Me fui procurar o meu primo. Meu primo disse: olha, tem uma porta aberta amanhã para você, numa garagem de ônibus. Glória ao Senhor. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar, bendito o nome santo do Senhor, de lavador de ônibus. De lavador de ônibus eu fui para frentista. De frentista, bendito o nome santo do Senhor, eu fui para cobrador de ônibus. De cobrador de ônibus eu fui para motorista de ônibus. Glória a Deus. De motorista eu fui para supervisor de linha. De fiscal de linha. De fiscal fui para supervisor. De supervisor fui para gerente. De gerente eu fui para diretor. E hoje eu estou aqui dizendo que eu estou de bendito nome de terno de linho inglês. Eu estou aqui de camisa de linho, de gravata de seda, de cromo alemão, porque eu sou dono da companhia de ônibus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pouco o Senhor faz muito. Aleluia. Onde eu entro, eu mudo. E o Senhor está dizendo para alguém que está aqui: eu vou entrar. Aleluia. E eu vou mudar. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, precisamos crer, irmão. Muitas vezes a nossa fé vacila. E tem coisas que é difícil nós crermos, né, irmão? Fica difícil nós crermos. Bendito porque nós comparamos a nossa fé com a fé dos outros. Bendito na minha chama que a nossa fé, bendito, é tão pequena que não alcança aquilo, então aquilo Deus não pode fazer. Mas se você crê hoje, eu vou fazer um milagre na tua vida. Amém. Glória a Jesus. Bendita na minha. Glória a Deus. Agradeço a Deus. Hoje mesmo, irmão me mandou uma mensagem que ele trocou o celular dele, né? Então ele mandou para mim que eu ia cadastrar o celular dele. É o Lucas Simão. Hoje ele mora
Hoje ele mora em Santo André, mas na época ele morava em Carapicuíba. O Rodrigo era ancião, ele morava em Carapicuíba. Ele casou novinho e foi congregar no Salzeda, irmão. Bendito na missão, um domingo de manhã nós falávamos da nossa construção, da nossa reforma no Salzeda. O Salzeda é uma igreja feita pela fé, sempre reformando. Bendito lá no meio do mato. Pouquinha irmandade, mas Deus tem nos ajudado. E numa dessas vezes falávamos da construção. Bendito o que precisávamos, bendito na missão, a irmandade que nos visitava, que estava pelo coração, contribuir na coleta. Bendito, exortando a palavra, exortando sobre a coleta. Deus tomou teu servo e disse assim: bendito na missão, olha, para você saber que é Deus, eu vou ferir teu coração, porque eu quero tudo que está na tua carteira. Glória ao Senhor. Santo Deus. E quando falou assim, irmão, bendito na missão, Deus feriu o coração do Lucas. Feriu o coração do Lucas, irmão. Bendito era o santo do Senhor. E ele sentiu que era com ele. E ele disse para o Senhor, na sua conversa com o Senhor: não, Senhor, eu não vou dar. Eu tenho 50 reais na minha carteira, eu não vou dar. Bendito era o santo, porque eu só vou receber a semana que vem. E isso faz algum tempo. Só a semana que vem, esses 50 reais eu pagar minha condução. Eu não vou dar, não, Senhor. E o Senhor falou: você está falando para mim que não vai dar. E eu estou dizendo para você que eu quero o dinheiro que está na tua carteira. Eu quero tudo que está na tua carteira. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo do Senhor, foi essa a exortação da coleta. E veio a hora da palavra. A palavra foi vindo, e Deus na hora da palavra: eu te pedi, eu quero tudo que você tem na tua carteira. E ele lutando com o Senhor, que nem ia dar na coleta. Glória ao Senhor. Bendito, acabou o santo culto, irmão. Antigamente os irmãos ficavam na frente, assim, hoje as irmãs que ficam na frente da tribuna. Antigamente eram os irmãos. E ele estava no terceiro banco. Ele acabou o culto, todo mundo se saudou, foi embora. E o Lucas, irmão, ele ficou sentado no terceiro banco. Os irmãos que foram com ele, vinha nele e falavam assim: Lucas, vambora, vambora. Ele falava que não. Vambora, ele falava que não. Glória ao Senhor, dava sinal que não ia embora. Irmão, quando toda a irmandade foi embora, os irmãos que auxiliam na porta, né, os porteiros vieram, bendito, entraram para a secretaria para contar o fruto. Quando ele percebeu, estava eu e o irmão Raimundo, que é cooperador de jovens até lá hoje, nós estávamos juntos na frente. Quando ele percebeu assim, que os irmãos porteiros entraram tudo na secretaria, que fica assim, na Salzeda, ele olhou, viu que todos os porteiros entrou e falou: estou livre, né, irmão? Glória ao Senhor, não preciso dar na coleta. Glória ao Senhor, levantou para ir embora. Mas quando ele levantou para ir embora, não estava uma entrada lateral no Salzeda, o irmão Zé Maria, que era porteiro, ele era o único porteiro que estava lá em pé. Quando ele chegou perto do Zé Maria, ele contou isso depois para nós, que os olhos do irmão Zé Maria foi como os olhos do Senhor, dizendo para ele: eu quero tudo que você tem na carteira. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quando ele olhou aqui, irmão, nós temos um ensinamento que a mão direita da esquerda não pode saber. Mas essa obra, irmão, precisava ter testemunha, senão era difícil de acreditar. Bendito na missão, ele passou a mão na carteira, irmão, naquela virtude, daquele olhar, daquele sentimento. Glória a Deus. Abriu a carteira e pegou a única nota de 50 reais e deu para o irmão Zé Maria. Quando ele deu, o irmão Zé Maria abraçou ele, Deus começou a falar em língua. Aleluia. Pulava, falava em Glória a Deus. virtude, tomou os dois. Glória a Jesus. Eu com o Raimundo olhando os dois ali. Eles pulavam aquela virtude, até que bendito bradou um pouquinho a virtude, irmão. E o Lucas foi até o banheiro lavar os olhos, porque ele estava chorando muito. E veio no corredor andando assim, ó. Antes dele chegar na porta que leva para os sanitários, lá no Salzeda, bendito, uma voz falou no coração dele: olha na tua carteira. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele parou, abriu a carteira. Quando ele abriu a carteira, ele falou: glória a Deus. Mas ele gritou, irmão Darcy, milagre. Irmão Zé Maria saiu correndo, chegou perto dele, começou a tremer e dar glória. E o irmão Raimundo saiu correndo, irmão. E quando chegou perto dele, fui eu que peguei, não foi ninguém. Ele com a carteira aberta, antes de entrar no sanitário, com a carteira aberta, e falou: milagre, ele tremia, branco. Olha, irmão Darcy, o que aconteceu? Eu dei minha única nota, olha aqui. Eu que peguei. Peguei, irmão, 10 notas de 50. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Chegar em Marte, mas ele não tem poder de fazer o que eu faço. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esses dias mesmo, contamos também na coleta, também estava lá auxiliando um pouco o Salzeda, e nós falamos da coleta, e quando eu falei da coleta, tem a irmã Maria, ela é filha do irmão Zé Mineiro, saudoso irmão Zé Mineiro, conheceu ela desde criança, ela congrega muito no Salzeda, mas ela não é de Salzeda. E Deus falou assim: para contribuir na ordem não tem fronteira, não tem fronteira, a ordem não tem fronteira. A ordem de Deus é livre, bendito, é um sentimento livre, né? Nós temos algum ensinamento, bendito, a ordem de Deus é livre. E Deus falou: a ordem não tem fronteira, você não é daqui, mas hoje você vai dar na coleta. E falou assim. E quando eu falo assim, a irmã Maria falou: Senhor, eu não sou daqui.
mas eu gosto da dona coleta no Salzeiro. Vai congregar aqui, vai dar coleta no Salzeiro, vai dar aqui. Senhor, ela trabalha de doméstica e faz serviço de diarista. Fala, Senhor, o dinheiro que eu ganhei hoje do trabalho, eu deixei em cima da geladeira dobradinho. Ah, se esse dinheiro tivesse comigo hoje, eu dava na coleta, Senhor. Eu dava toda essa diária do meu trabalho na coleta. Aleluia. Mas eu deixei na geladeira, Senhor. O Senhor falou, você daria? Tomou teu servo e disse, você daria mesmo? Então eu cumpri o desejo do coração. Aleluia. Do teu coração, você contribuir na minha obra. Glória a Deus. Não foi isso que Deus falou? Quando acabou a palavra, na palavra Deus falou que ia cumprir o desejo do coração. Acabou o santo culto, Deus visitou muito nós aquela noite no Salzeiro. Dobramos o joelho, com a glória tomou nós. Quando nós levantamos a oração, irmão, no Salzeiro aquele dia tinha bastante levantado, tinha os irmãos em pé no corredor, os corredores, bendito na missa. Quando a irmã Maria foi, o moço que estava em pé no corredor, irmã, esse dinheiro não é da irmã, não? Aí passou a mão no banco assim, irmão, pegou um dinheiro, dobradinho. O senhor falou assim, não é a importância que estava na geladeira? Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, se você tem servido, vontade de me servir. Você não tem, eu vou te dar. Aleluia. Abra bem a tua tenda, fica as tuas estacas. E se você acreditar na minha palavra, Glória a Jesus. bendito na missão, eu vou mudar o teu cativeiro. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu tenho o poder de mudar tudo para favorecer quem me ama. Amém. Glória a José. Ele entrou no Egito, bendito não como rei, bendito na missão, ele entrou como escravo. Glória ao Senhor. Entrou como prisioneiro, como escravo, mas eu tirei lá da cadeia e fiz ele governar. Aleluia. E tem alguém aqui que eu vou chamar você de José. Bendito na missão, eu vou tirar você de baixo e colocar você em cima. Glória a Jesus. Vou tirar você, se prepare. Aleluia. Ninguém te dá valor, mas eu vou te colocar para governar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito na missão, eu agradeço a Deus por tudo isso. Outras obras eu sempre vou contar, mas eu senti dentro do meu coração. Bendito, a bendição vai cair na cabeça de alguém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui congregar no Franco da Rocha, Vila Cruzeiro. Quando acabou o culto, tinha uma família lá me esperando. E a irmã tremia, chorava, tremia. Vamos assim, vem aqui. Eu quero te mostrar uma benção. Cheguei no pátio lá de uma caminhonete zerada. Esse irmão, na minha maior prova, um dia eu congreguei com os irmãos. Eu não tinha condição de nada. E Deus falou para mim, faz salgadinho. Eu vou abençoar o salgadinho que você Aleluia. Glória a Deus. A minha mão abençoará. E ela começou a fazer salgadinho, irmãos. Foi congregar de novo e Deus falou assim, toca o coração de um homem que não é crente e vai te favorecer. Um dia ela estava passando lá na rua Piratininga, no Brasil, que vende muitas máquinas, irmãos. E ela passou, olhou e viu uma máquina de fazer salgadinho. O homem veio até ela e falou assim, você gostou da máquina? Eu gostei. Alguma coisa falou para mim vender a máquina. Aleluia. Mas eu não tenho como comprar. Glória a Jesus. Uma voz falou, Aleluia. posso vender que a senhora vai. Glória a Deus. Glória a Uma Deus. máquina que não faz não sei quantos salgadinhos por minuto lá por hora, uma produção grande. Mudar-se esse salgadinho mudou minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santos, ela vende salgadinho toda aquela região de Franco da Rocha, vende os barcos, restaurantes, ele de pobre virou rico. Aleluia. Vou virar o cativeiro de alguém que está. Glória a Deus. Aleluia. Prepara a tua tenda, se você acreditar. Fica bem as tuas estacas e não larga da minha graça. Aleluia. Eu mudo o teu cativeiro. Glória a Por Deus. tudo isso, Deus seja louvado. Amém. Delas, você só entra nela quando o calamanaia entra na tua boca. Sabe o que significa calamanaia? Que muitas vezes nós vemos jovens, homens, mulheres querendo falar em calamanaia. Calamanaia. A sua alma começou a falar com Deus. E ela pronuncia a palavra dizendo, não estou mais nesse plano. Adentro há algo mais superior. E estou diante de ti, meu Deus. O nosso Yeshua HaMashiach, oh que tristeza, meu Senhor, tiraram
Y colocaram um J. Mas ele não liga. Ele continua fazendo milagre, mesmo você chamando Jesus. Mas sabe o que significa Jesus? O nome original é Yeshua. Ie, Deus, Shua, salvação. O aleluia que vocês acabaram de falar, Halel, Hu, Yah, um acróstico, cuja tradução significa Halel, louvai, Hu, ele, Yah, o eterno. Toda vez que você abre a sua boca e você fala aleluia, você está falando louvai a ele, o eterno. Você vai falar. Você, minha irmã, você, meu irmão, que ainda está na igreja metafísica. O que é metafísica? Nós estamos num corpo. Não tem como eu tentar atravessar essa parede, porque eu sou físico. Físico. Para você sair dessa igreja material e entrar na igreja espiritual, somente tem um caminho: pela fé. Então, amados, aprendam. Quando um ancião, um cooperador, ele levanta-se e segue, e ele fala: Deus seja louvado. Iniciamos esse culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele acabou de abrir um portal. E nesse portal, a tua alma está vendo. Esse é o mistério que eu vou contar. A sua alma agora está vendo a quantidade de anjos que você tem aqui. Os anjos cantaram conosco. Os anjos louvaram conosco. Porque a tua alma alcançou uma outra dimensão. A dimensão espiritual. É ali que as coisas acontecem. É ali que o espiritual entra na sua vida. Entende agora o que nosso querido apóstolo Shaul fala? Quando Paulo disse: a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, contra as potestades do mal, os espíritos. Porque nessa guerra espiritual, o inimigo tenta impedir a tua bênção. Porque hoje você vai receber o seu dom. Hoje você vai sair daqui transformado. Eu estava decidido. Senhor, eu fui para o culto naquele dia e sentei lá no último banco da minha igreja, da minha comum, a central. E eu falei com o Eterno: Adonai, se tu realmente queres que eu vá para essa igreja, primeiro, o homem que vai pregar lá, ele vai ter que falar sobre esse assunto. Pede sinal sempre na tua vida. Sempre. Deus ama aquele que pede sinal. E quando você pede sinal, mostra que você confia em Deus. Lembra de Gideon? Que ele pediu para que molhasse a grama depois. Pede sinal. Você nunca estará tentando o Senhor teu Deus. Aí, esse homem aqui, para a honra e glória do Senhor, ele não se exalta não. Ele abriu a boca e falou: irmãos, hoje eu vou ler um texto que eu nunca li na minha vida em cerimonial de batismo, em serviço de batismo, mas o Senhor manda. Ele leu o texto e pregou aquilo que eu conversei com meu Pai. Você veio buscar algo de Deus? Então confia. E nisso aí eu fiquei inconformado. Adonai, por que, Adonai? Eu estou tão bem onde eu estou, porque é o teu plano. Em determinado momento, um varão de branco se aproxima de mim. Ele entrou, tinha uns 7 metros de altura. E à medida que ele foi descendo, se aproximando, ele ficou na estatura de um varão como nós. Ele não falava com a boca, ele falava com a mente. E eu entendia tudo. Os irmãos que estavam do lado ficaram assustados. Esse homem é louco, ele está falando com vazio. Mas era um varão de branco que estava aqui. Esse mesmo varão está atrás de Moisés. E ele falava comigo. E ele fez eu me lembrar de
coisas que aconteceu na minha vida desde os meus 11 anos. Ele falava, tu lembras disso? Irmãos, é como se abre um telão. Imagina um telão. E você começa a ver a tua vida passar diante dos teus olhos. O julgamento será tremendo, irmãos. Não vai ter como você falar, eu não fiz, eu não falei. Você vê você e a coisa acontecer. E ele começou a mostrar as vezes que o Senhor, o Eterno, me deu livramento. Ele começou a mostrar a minha vida em questão de segundos. Aí ele falou, pronto, eu fiz a minha parte. E eu estava sentado no corredor do meio, no central. Ele fez assim com a mão. No que ele fez assim, todo o corredor central da nossa central ficou transformado em ouro. O ouro, como uma homem luta tanto para ter, lá vai servir para despisar. E o ouro brilhava tanto e se tornava fogo. Ele subia, passava pelo púlpito e descia no tanque batismal. Aí eu olhei e eu vi aquela coisa linda, maravilhosa, mas o coração de um judeu, ele tem medo de pecar contra o Eterno. Ele se recusava. Aí eu falei, não, eu quero mais um sinal. Aí eu pensei num hino, que eu imaginava, eu nem sabia que vocês tinham um livro de cânticos, quanto mais saber que teria o 374. Eu quero que cante aquele, e veio na minha mente. O Pogomo aqui, achando que ele não ia ouvir na minha mente. Eu pensei, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Agora com essa voz. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Ele nunca se esqueceu de nós. E ele cumpriu essa pessoa bendita de Yeshua, HaMashiach, o nosso querido Jesus Cristo. E o anjo, e de repente a igreja, Santo, Santo, Santo. Eu me assustei. O varão de branco. Irmãos, um dia eu tive que ter um culto só para mim, só para contar as vestes que ele usa. Imagina as nossas vestes. Imagina as nossas vestes. E ele falou novamente, eu fiz a minha parte. Vá. E aquele corredor brilhando, pegando fogo. Eu não consegui enxergar esse homem, porque era tudo fogo no batismo, irmão. A água você não via. A quantidade de homem, a quantidade de varão de branco que estava naquele tanque, você não consegue imaginar. Dá valor ao teu batismo. Aí eu peguei, aleluia. Eu falei, não, eu quero que toque mais 3 vezes. Meu irmão Arnaldo já tinha pedido uma vez, esse homem aqui, irmãos, eu não sei porquê, mas eu vou obedecer ao Eterno. Oh Deus, obedece a Deus, minha irmã. Obedece a Deus, meu irmão. Vamos cantar o 374. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Mais uma vez. Santo, Santo. Meus irmãos, não tinha mais forças. Mas eu sou judeu. Eu tenho medo de pecar contra o Eterno. Eu me levantei, passei por detrás dos bancos e eu mirei a porta de saída. E eu fui direto, irmãos. Quando eu fui direto, quando eles precisam, eles se materializam. Quando é necessário, ele se materializa. Por isso muitos de vocês já receberam, já hospedaram o anjo em
e não sabia. Ele pegou no meu ombro e ele me virou. E dali em diante eu não sabia mais o que estava acontecendo. Aí eu fui caminhando, cheguei para esse homem e falei, aonde que eu passo? Aonde que eu me drogo? Ele apontou para ali. A igreja caiu no poder do Calamaraia. Saiu desse ambiente que nós estamos. Amados, para encerrar por causa do tempo, o Senhor falou para mim, tu vais falar. Significa, irmão, não é por causa disso. Esse culto está tomado pelo poder da Shekinah. Shekinah El. Shekinah, glória de El, Deus. O Halon HaKodesh, o Espírito Santo está aqui. Então você que não sentiu nada, fala com teu Deus. Pula para outra igreja. Ela está aqui dentro também. Participa dessa bênção. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se você tão somente confiar nessa igreja aqui, você vai ficar. Porque isso aqui foi construído apenas para você se reunir e numa única comunhão você entrar na outra dimensão. E quando você entra na outra dimensão, aí o papo é diferente, aí as coisas é diferente. Por isso, minha irmãzinha, meu irmão, quando você dobra o joelho lá na tua casinha antes de dormir, ou quando vai iniciar o seu dia a dia, e você fala, Altíssimo Deus, eu sei como você começa a oração. O anjo já está do teu lado, pegando na tua mão e levando você para uma outra dimensão. Então creia em todas as suas orações. O nosso Deus, Ele tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para a sua igreja. Deus seja sempre louvado. A matemática para mim não foi feliz comigo, porque eu nunca consegui entender ela. Bendito seja o Senhor. Não tive muito estudo, o pouco que aprendi foi a ler, escrever. Bendito seja Deus, mas agradeço ao Senhor que trabalhava em uma empresa, ganhava muito pouco nessa empresa. A ponto de não ter mais condições, morava num quarto. E um dia eu deitei e dormi e sonhei um sonho. Bendito seja o Senhor. E na minha mão tinha uma tesoura, ela abria e fechava, abria e fechava. E quando eu acordei de manhã, o Senhor me visitava muito. E eu dobrei o joelho e orei ao Senhor. Quando eu orei ao Senhor, minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que tinha sonhado que eu ia fazer um curso de cabeleireiro. E entrei numa dessas academias de aprender a cortar cabelo e fui e aprendi. Quando eu aprendi, eu pedi a conta naquele emprego e abri um salãozinho pequenininho, 3x3. Bendito seja o Senhor. Coloquei um espelho, um balcãozinho, uma tesoura, um pente, uma maquininha e um lavatório. Aleluia. E acreditei no que tinha sonhado. Abri por fé. Coloquei um cartaz escrito assim, corta esse cabelo aqui a R$5. E todo dia eu ia para lá, mas nunca conseguia cortar mais que 2 cabelos. Cortava um, cortava 2, cortava um, cortava 2, às vezes não cortava nenhum. E passava muita gente ali, até que passava bastante pessoas ali. E quando eu me deparei, isso já tinha passado 6 meses. Eu falei, não é possível, todo dia levar 10, R$5 para minha casa, a ponto de cortar o meu telefone, ter mais condições de manter a minha família, a minha casa. Um dia minha esposa cozinhando, eu estava na mesa, ela fazendo alguma coisa para a gente comer. Aí olhou para mim e falou assim, acho que você tem que parar com isso. Por quê? Não, porque não dá mais a nossa situação. Compensa você vir trabalhar aqui no mercado da esquina, ser pacoteiro aqui, do que você ir lá e todo dia trazer 5, 10 reais para nossa casa. Não, mas foi Deus que me mostrou isso. Não duvido que foi Deus. Mas está escrito que para todas as coisas há um tempo determinado, talvez não seja tempo ainda. Talvez isso seja mais para frente. Agora a nossa situação é essa. O momento hoje é você parar com isso. Tem que me trabalhar para cá. Não, mas foi Deus, não. É o meu parecer, ela falou. Acho que você está certo.
Aí parei, pensei, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou lá. Se eu cortar 3 cabelos, eu nunca cortei 3 cabelos lá. Eu tenho certeza que foi Deus que me colocou lá. Se amanhã eu cortar 2 cabelos naquele lugar, 1 cabelo, eu pego tudo que eu tenho, dei uma caçamba de lixo lá e jogo lá. E nunca mais volto naquele lugar. Tá bom. E fui. No outro dia de manhã, num sábado. Eu não tinha pedido muito, só 3 cabelos. Eu pedi um corte a mais pro senhor. Abri meu salão, orei o senhor. Sentei ali, fiquei esperando, não aparecia ninguém. Olhei no relógio. Acredito que eram umas 8 e pouco da manhã. Eu vou orar de novo. Fechei meu salãozinho, dobrei meu joelho e fui orar o Senhor. Quando estava orando, a minha oração começou a virar uma lamentação. Quando na nossa oração nós conseguimos lamentar, nós conseguimos subir um degrau a mais da comunhão. De repente, irmãos, começou a ventar onde eu estava, tudo estava tudo fechado e começou a ventar onde eu estava. O vento começou a andar ali onde eu estava. E eu comecei a ficar com medo. Meu corpo começou a tremer. E começou a entrar em mim um grande tremor. E aquele vento passou no meu balcão, as tesouras começou a bater, e elas caíram no chão. E de repente saiu uma voz daquele vento e falou comigo: você quer que eu te abençoe neste lugar? Glória ao nome santo do Senhor. Eu dei um grito. Eu falei, não sou digno de ouvir a tua voz. Ele falou de novo comigo: você quer que eu te abençoe neste lugar? E meu corpo tremia, se batia, e a virtude foi tão forte que eu estava de joelho, aí eu caí no chão. E meu rosto bateu no chão e eu comecei a rolar de um lado para o outro. Bendito seja o Senhor. E aquela voz de Deus falando comigo e dizia: você não cortou nenhum cabelo hoje. Você viu aquele mendigo que passa todo dia na porta do teu salão. Hoje ele passou aqui. Você viu o tamanho do cabelo dele. Você percebeu o tamanho da barba dele. E você nunca ofereceu para ele um corte nem para fazer a barba dele. Ele foi o único que te falou bom dia hoje. Ele está na rua Minas Gerais, em cima de uma lombada. Levanta daí, vai atrás dele, traga ele aqui. Corta o cabelo dele e faça a barba dele. Eu me levantei, irmão. Eu não sabia se eu ia para a esquerda ou para a direita. Eu saí na rua desnorteado. Quando eu estava andando na rua Minas Gerais, um calor, quase 40 graus. Ele estava em cima de uma lombada, eu gritei por ele, ele parou. Saca nas costas, ele falou para mim: você me conhece? Eu falei: te conheço. Ele falou: você é o moço do salão. Eu sou eu mesmo. O que você quer comigo? Eu queria cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas esse corte já foi pago há 2000 anos atrás. Bendito seja o Senhor. Mas não, deixa eu fazer isso para o senhor. Eu peguei ele pelo braço e fui levando ele lá no meu salão. Levei ele, não tinha ninguém lá, só eu e ele. Pus ele na cadeira. Quando eu fui começar a fazer a barba dele, o senhor falou comigo: não é assim. Põe ele no teu lavatório, lava a cabeça dele, trata ele como rei. Bendito seja o Senhor. Arranquei ele, lavei a cabeça dele, limpei bem a cabeça dele, pus ele na minha cadeira. Eu nunca tinha colocado uma gilete na navalha, coloquei da maneira que eu entendi. E comecei a limpar o rosto daquele homem. As lágrimas dele desciam, misturava com a espuma. Quando eu terminei, ele passava a mão no rosto. Comecei a cortar o cabelo dele, bem baixinho igual o meu, porque bem assim. Eu terminei, ele desceu da cadeira, começou a me olhar. Eu digo que eu não me lembro de ter me falado o meu nome para ele, mas ele sabia o meu nome. Olhou bem nos meus olhos e falou assim: Deus que te abençoe, Marcelo, você é deste lugar. Eu falei: amém. Amém. Eu tô um calor, por que eu não pego essa blusa, tira essa blusa? Tá muito quente sobre essa blusa. Não, eu vou fazer coisa melhor. Vou pegar aquele saco de lixo,
E vou jogar naquela caçamba na esquina. Eu disse, muito bem, senhor. Bendito seja Deus. Aí eu preciso olhar para mim e olhar para ele. E eu posso pedir mais uma coisa, claro? Eu queria te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço? Pode. Quem está provado e quem não precisa de um abraço. Na prova que eu estava, nunca ninguém me ofereceu um abraço. Ele me deu um abraço, não largava de mim, pôs a boca bem perto do meu ouvido e falou: Deus te abençoe, Marcelo, você aqui nesse lugar. Eu tiro essa blusa, está muito quente. Ele falou: eu vou tirar. Pegou no zíper da blusa, uma blusa vermelha, começou a puxar lá para baixo. Quando ele chegou embaixo, começou a nascer nele uma camisa muito branca, tocada por qualquer pessoa. Colocou em cima do braço. Comecei a olhar aquilo. Bendito seja Deus, ele foi me olhando. E foi andando de costas, olhando para mim. Quando ele chegou na porta do meu salão, ele sorriu para mim como nunca ninguém tinha sorrido a mim. Virou as costas para mim, nasceu um salmo nas costas dele. Salmo 41. Bem-aventurado o varão que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Glória ao nome do Senhor. Eu pedi 3 cabelos, o Senhor me deu 27. Quanto Deus vai dar para nós, Senhor? Olha o tamanho da virtude que você precisa para continuar crescendo. Qual é o limite da fé que você precisa para continuar crendo que Deus existe? Glória ao nome santo do Senhor. Senti o Senhor encontrar isso nesta igreja. Bendito seja Deus. Eu sempre esperei os anjos em carros celestiais, em roupas intocáveis. Aleluia. Mas o Senhor aparece da maneira mais simples que pode aparecer. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Jamais ia humilhar o lugar que eu estava. Ele apareceu muito menor daquilo que eu estava. Bendito seja o Senhor, porque eu sempre entendi que Deus, na sua grandeza, eu comecei a entender que Deus, na sua simplicidade, na sua educação eterna e celeste, Ele não quebra a porta para entrar, Ele não estoura batentes para entrar, Ele só bate, Ele bate e pergunta ainda se Ele pode entrar. Bendito, se nós abrir o nosso coração, então Ele entra para ficar um pouquinho com cada um de nós. Quantos corações tem aqui? 1000, bendito seja o Senhor. Deus consegue bater em coração por coração ao mesmo tempo. Posso entrar? Se eu posso entrar, a tua boca então confessa como uma porta. Com glória a Deus. O melhor que você conseguir fazer, faça. Você está no lugar mais apropriado da tua vida para dar glória a Deus. Saudarei amanhã a minha cidade, em Corderópolis, na central, onde Deus me dá graça de presidir e cooperar pelo tempo determinado por Ele, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. O Senhor me traz avante de contar uma obra linda que o Senhor fez. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim há 27 anos atrás. Eu sou taxista, tenho enfrentado muita luta, guerra, muito trânsito. Mas um dia, chegando no meu ponto de táxi, eu tinha um compromisso às 15 horas e às 14 horas cheguei no ponto e fui almoçar. Estava andando rápido pela rua e um senhorzinho falou: moço, não joga a tua comida, o resto da comida fora, traz para mim, faz dias que eu não como. E olhei para ele e falei: não, Deus vai preparar para você, espera aí. E entrei no restaurante, era comida por quilo, e eu já resolvi pegar minha bandeja e comer rápido e mandar fazer um marmitex para ele. Mas ele estava com fome já fazia dias. Falei: não, senhor, eu vou fazer diferente. Por favor, prepara um marmitex, põe um suco, por favor. E ela estava preparando ali. Eu falei: olha, faz assim, prepara 2 marmitex e você põe água no outro. E peguei os 2 marmitex, paguei no caixa. E quando eu saí de dentro do restaurante, atravessei a rua, no poste tinha uma caixa de papelão. Eu peguei aquela caixa de papelão, abri a caixa de papelão, Irmandade. E eu esqueci, assim, de onde eu estava, e era perto do meu ponto, e abri a caixa e pus do lado dele, e sentei do lado dele. E falei para ele: olha, Deus preparou um prato de comida para nós 2. Abri ali a sacolinha, pus no colinho dele. A Irmandade ver o estado dele era tão crítico, estava muito, assim, sabe? O cheiro era muito forte. E eu olhei e falei para ele: ó, tá aqui o talher,
né, de plástico aqui. Espera só um pouquinho agora, eu vou fechar os olhos e vou fazer uma oração para agradecer a Deus pelo alimento. Como é o seu nome? Eu não sei. Onde você mora? Também não sei. Você tem família? Também não sei. E fechei os olhos, Irmandade. Ele veio uma oração de 2 minutos. Isso serve de ensinamento. E quando nós for se alimentar, nós temos que agradecer a Deus. E eu agradeci a Deus ali, irmã. De repente um carro buzinou, era um taxista amigo. Cláudio, você é louco, sai daí que você vai pegar sarna. Eu falei, fique em paz. Continuei a minha oração. Falei, Senhor, nós estamos aqui nesta calçada. Tu preparou um pratinho de comida para mim, para ele que não sabe o nome dele, não sabe onde ele mora, se ele tem família. Olha a situação dele, Senhor. Abençoa nosso corpo que vai receber esse alimento, que venha produzir saúde. E se tu achar graça, Senhor, leve ele de volta para sua casa, para o seio da sua família. Encerrei a oração, Irmandade. Fui lá, abri para ele o marmitex e tirei ali o talher de plástico do saquinho. E ele começou a comer, chegou assistente social com aquelas pessoas. Motorista, vê se você descobre o nome dele. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. E era difícil até para mim comer, Irmandade. O cheiro era muito forte. A turma passava na rua, o que você está fazendo aí? Glória a Deus. Mas eu estava ali junto com ele, Irmandade. E fui conversando com ele. Uma hora ele falou assim para mim, moço, o que você acabou de fazer agora, eu também faço. Ah, é? E o que foi? Eu oro também. Ah, você ora? Eu oro? Oh, então Deus ouviu a tua oração. E ele comendo, Irmandade. Uma hora ele falou assim, moço, você sabia que eu tenho uma esposa? Glória a Deus. Aí ele olhava para o céu, virava os olhos assim. E tenho 2 filhos. Louvado seja Deus. Já sei que ele é casado e tem 2 filhos. E ele comendo o marmitex, foi rápido o marmitex. Eu dei o meu marmitex para ele continuar comendo. E de repente ele olhou para mim, virou os olhinhos de novo, porque o dependente químico é muito difícil. Moço, você sabe que eu vou numa igreja? Falei, é mesmo? Você vai numa igreja? Falei, eu vou. E como é o nome dela? Eu não sei. E lá comendo, ele olhou de novo assim para o céu, virou o olhinho dele. Lá nessa igreja, eu toco um instrumento. E ele virou assim a mãozinha e fez assim esse gesto. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E mandar. Ele vai comer um marmitexinho dele e os outros passavam na rua. Você aí nesse lugar, não tem problema. E os assistentes sociais descobrem mais alguma coisa. Glória ao nome do Senhor. E de repente, irmão, falei, lembra o teu nome? E olhou uma hora para o céu e disse assim, meu nome tem L, meu nome tem A. Ah, tem A, então, é no começo, no meio, no fim. O meu nome também tem A, eu chamo Cláudio, tem A também. E ele ficou, olha, meu nome também tem L. Ele falou, tem L, tem. Então tenta lembrar no meio, no começo, no fim. E ele lá... por 3 vezes lá, meu nome é Laércio, glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor, irmão. Ele comeu o marmitex todo, tomou aquele suco, aquela água. Aleluia, eu olhei no relógio, já faltava 15 minutos para o compromisso da corrida que eu tinha. Eu falei, santo Deus, Laércio, então eu tenho certeza que você é meu irmão na fé em Cristo Jesus. Deus vai fazer uma obra na tua vida, que vai te tirar desta situação que você vive. Laércio, Deus te ama. Está chegando o dia da tua vitória, glória ao nome do Senhor. Irmandade, não tinha dúvida. Eu levantei para despedir dele porque eu precisava ir embora. Mas eu ajoelhei na frente dele e falei, Lércio, meu irmão em Cristo Jesus, sujo mesmo, do jeito que ele estava, eu dei um abraço e um ósculo santo naquela barba ferida. Irmão, Deus te ama e tem uma obra na tua vida, glória a Deus. Levantei, anunciei os assistentes, lá tudo direitinho. O nome dele é Laércio, ele é casado, tem 2 filhos, é meu irmão em Cristo Jesus e é músico da congregação cristã no Brasil. E foi embora, Irmandade, passou, aleluia. Eu falei, bom, isso foi numa quinta-feira, eu vou pegar umas roupinhas para ele, vou pegar uns calçadinhos para ele e vou levar para ele. Quando eu fui levar, veio a polícia, veio a prefeitura, arrancou todo mundo ali, uma vez do lado da Cracolândia, sumiu o Laércio, glória ao nome do Senhor. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aleluia. Teve a última oração passada 2 anos atrás, onde foi orado para novos obreiros, e naquela oração, irmão, o Senhor nos tem confirmado ali, do sítio Pinheirinho era cooperador, para ancião no Jardim Independência, e o outro irmão porteiro da nossa igreja do sítio Pinheirinho foi confirmado para ancião em Mogi das Cruzes Central, Irmandade. Ficamos felizes e marcamos com toda a Irmandade, para nós do sítio Pinheirinho, Jardim Independência, Vila Alpina, todo mundo indo nesta ordenação lá em Mogi das Cruzes, e nós vamos todos alegres, Irmandade, felizes, porque estavam voltando da pandemia, as igrejas, aleluia, voltou a abrir, a glória de Deus foi grande, os corredores cheios, a alegria que tomava conta do nosso coração. E eu cheguei para em frente da igreja com o ministério da minha comum, e desceram do carro, e não tinha mais lugar para estacionar o carro. Aí eu rodei 1 quarteirão, 2 quarteirão, 3, 4, 5 quarteirão,
Então, longe da igreja, achei uma vaga na rua, estacionei o carro porque eu queria sentar para participar da festa e vim correndo na rua, irmandade, porque a calçada era cheia de irmandade. E quando eu estava correndo, aleluia, uma irmã gritou a paz de Deus, irmão taxista. Eu falei, amém, eu parei, aleluia. Você conhece ele? Eu falei, não conheço, irmã, me perdoa, mas não conheço. Ah, ele falou, eu sou Laércio, lá da Cracolândia, glória ao nome do Senhor. Você, irmão Laércio, eu, olha aqui a minha amada esposa, olha aqui os meus 2 filhos, olha aqui o violino na minha mão. Deus me devolveu a dignidade, o caráter, me deu a liberdade de tocar o instrumento da igreja. Deus libertou ele, irmandade, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmandade, como é gostoso nós ouvir estas obras. Será que tem alguma coisa perdida na nossa vida? Será que tem alguma coisa perdida na nossa família? Não, irmão, ele chega na hora certa e o nome de Deus é glorificado.